Irmãos, é uma volta a um passado sempre presente. Encontrar velhos amigos, velhos rostos, novos rostos, e também sentir a presença de vultos daqueles que passaram e que aqui tiveram. Tudo isso está nessa sala, tudo isso é vivo, tudo isso é atuante. Quando eu tive essa oportunidade, me apresentou graças ao irmão Rômulo, da loja Saint Germain, eu esquematizei uma conferência e à última hora mudei. Eu gostaria de vos falar sobre a teosofia como sendo a eterna ponte para o futuro. É, praticamente, algo em 3 movimentos. No primeiro movimento nós temos retratos e retoques. No segundo movimento eu apresentarei a teosofia e o alvorecer de um novo mundo. E no terceiro movimento, a grande revolução. Vamos começar com o mundo de hoje e seus paradoxos. A insatisfação é generalizada. Ninguém está satisfeito com a vida que leva hoje em dia. Uma vida rotineira, mecânica, profundamente condicionada, onde há uma ausência marcante de amor, amor para si mesmo, amor para os outros, amor para o mundo, e é baseada numa trindade. Curiosamente, é uma trindade também na vida moderna. E essa trindade é angústia, que é uma doença, que é uma sombra de vidas vazias e sem esperança, o sexo, que é uma fuga, é uma compensação, é um sentido passageiro de uma união que desaparece e depois nasce o tédio e nova angústia, cada vez mais profunda. E a terceira característica é a violência. Uma violência que gera uma agitação tetânica, que nos assusta e que nos perturba. Essa agitação é produzida pela aproximação de gigantescas populações em espaços fechados. Estuda-se em física uma lei, que é a lei do movimento browniano, em que se sabe quando se comprime o gás num reservatório, a temperatura aumenta, porque há uma intensificação de choques. É a violência presente nas leis físicas, é a violência presente no mundo. Dentro dessa visão de um retrato sem retoques, nós vemos um envenenamento progressivo do meio ambiente, um envenenamento psicológico das pessoas, o ódio implantado no coração em diversos níveis de poluição. A poluição da terra, a poluição da água, a poluição do ar, monstruosamente presente nas grandes cidades, e uma poluição muito mais sutil, mas muito mais perniciosa, que é a poluição mental, que nós mesmos produzimos, conscientes ou inconscientemente. Quando pensamos, vibramos matéria sutil. E essa matéria sutil se projeta, e aqueles que estudam teosofia o sabem muito bem, como formas de pensamento, que vão se constituir como verdadeiras nuvens pesadas na atmosfera do inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, nós todos estamos mergulhados. Estamos, portanto, sendo contaminados constantemente por diversos níveis de poluição.
Uma outra característica da nossa época, nesse retrato sem retoques, é a prevalência dos desvios de natureza nervosa, estresse, neuroses, psicose, sob uma forma mais grave, são praticamente uma sombra da civilização moderna. Florescem os locais onde se faz psicoterapia, em grupo, várias psicoterapias, várias escolas. O homem desesperadamente procura resolver o problema da sua neurose, mas que o acompanha, e todos nós somos mais ou menos neuróticos, e há um lado positivo na neurose, que é a insatisfação, e a insatisfação que leva à busca, e a busca que poderá nos levar à satisfação. O homem satisfeito é um homem modorrento, é um homem parado, é um homem sem ânsia, é um homem que nunca atingirá vairagya, como dizem os hindus, que é aquele descontentamento da vida e das situações. Esta retrato sem retoques teria também que contemplar expressões do homem, expressões sobre formas artísticas, sobre formas de comunicação, todas elas marcando exatamente o frenesi de uma época em que a pressa está sempre presente, de uma época em que nós não terminamos de pensar e substituímos um pensamento por outro, que se expressa na música, na pintura, na poesia, em todas as formas de relacionamento humano, inclusive na linguagem. Eu tenho muito contato com jovens, depois de 36 anos de magistério, e sei como praticamente o dom da palavra, o diálogo, a comunicação quase que desapareceu e substitui-se as expressões por formas coloquiais que nada dizem. Vamos agora ver o que podemos dizer a respeito da teosofia e o alvorecer de um novo mundo. É possível uma nova visão da realidade? É. A teosofia nos apresenta essa possibilidade. E essa experiência de uma nova visão da realidade está ao alcance de toda criatura. Nessa experiência de uma nova realidade surge uma compreensão unitiva que inexiste na maioria das pessoas. Neste momento, trabalho com todo carinho num livro que considero uma joia do pensamento humano, que é o Vivekachudamani, Shankaracharya, o grande mestre da Vedanta Advaita, que no século VI já nos revelava exatamente caminhos para encontrar essa experiência unitária, para o mergulho em Ananda, na paz que existe em todos os locais, na paz que existe, aproveitando uma imagem simbólica que eu dei a um título de um livro, O Olho do Furacão, existe no centro do furacão das nossas vidas. Hoje nasce, felizmente, uma visão holística da realidade. O holismo, a quem eu estou ligado diretamente, com Rolos Brasil, em Brasília, nasceu exatamente da visão teosófica da realidade. É um outro nome para a teosofia. É um nome que talvez não traga impregnado em si a noção de Deus que está em teosofia. Rolos é totalidade, é conjunto. E muita gente tem medo de Deus, ou não admite ou foge dele. O que importa não é o nome, o que importa é a coisa em si. A visão holística nos permite nós trabalharmos naquilo que a sociedade teosófica tem procurado fazer desde a sua fundação, na ciência, na arte, na filosofia, na religião.
ciência, filosofia, arte e religião não são livros separados numa biblioteca. Existe uma interligação dinâmica entre eles. Existe um fio condutor que une a ambos. E eu, como velho professor, não posso ver quadro negro. Então vou fazer aqui uma pequena matriz de religião, filosofia, ciência e arte. Formas através das quais o homem se expressa. E aqui, na horizontal, eu colocarei novamente religião, filosofia, ciência e arte. Dizemos que coisa maravilhosa é a visão teosófica do conjunto. Existe uma religião da religião. Religião da religião. Que é aquele sentido profundo da unidade subjacente por trás de toda manifestação religiosa. É aquilo que é o âmago da religião. É aquilo que é a essência da religião. É aquilo que o Dr. Bhagavan, um grande filósofo, escreveu no livro A Unidade Essencial de Todas as Religiões. Existe uma filosofia da religião. Existe uma ciência da religião. Religião é uma ciência. A religião pode ser estudada como uma ciência. Existe uma arte ligada à religião. E por aí nós vamos fazendo todas as espécies de combinações. Existe uma ciência da religião, existe uma ciência da filosofia, existe uma ciência da ciência, existe uma ciência na arte, e por aí nós vemos que esse é um grande conjunto na qual não existe separação. É essa ideia que se procura dar na universidade recém-criada em Brasília, que é a Universidade Holística, apresentando essa visão, que é uma visão teosófica da realidade. Vamos agora falar um pouquinho de um velhíssimo conceito hindu, que é o conceito de adhisthana. É uma palavra sânscrita que significa interrelacionamento dinâmico entre uma coisa e outra. Interfecundação. O sânscrito é uma linguagem muito difícil de traduzir, porque o sânscrito apresenta uma grande variedade de palavras que caracterizam exatamente aquilo que elas querem expressar. Novamente, o Dr. Bhagavan Das tem uma obra também maravilhosa chamada A Ciência das Emoções. Ele analisa em sânscrito os vários tipos de amor, de ódio e tudo mais, que nós, na nossa linguagem, expressamos somente por uma expressão ódio ou amor. Mas nós sabemos que há nuances do amor, há nuances do ódio, há nuances em todas as emoções. O sânscrito tem palavras adequadas a cada uma dessas tonalidades. Por isso é chamada a linguagem divina. A adhisthana, portanto, é interfusão. É a unidade na diversidade. É aquela visão de conjunto que é necessário para qualquer um de nós, na sua situação de família, na sua situação como profissional, na sua situação, sempre ver o conjunto. Nunca radicalizar por um ponto de vista. Nunca se colocar na posição dos senhores do karma para tentar julgar o ato de quem quer que seja. Nós não sabemos ver o conjunto dos acontecimentos. Nós somos cegos para o conjunto. Inúmeros são aqueles que encontraram esse caminho, aquilo que eu chamo o caminho do um. Esses
são os místicos. Os místicos são homens e mulheres de uma rara sensibilidade que saltaram por cima das barreiras e mergulharam na essência. O teósofo é um místico em potencial. Existe uma grande diferença entre teosofista, teósofo e místico. Teosofista é aquele que concorda com os objetivos da sociedade teosófica, assina, mas ainda não vive a teosofia. O teósofo é aquele que transforma esses objetivos no dia a dia. Apesar de não sermos perfeitos, não sermos santos, procuramos viver esses objetivos que sentimos que há algo de eterno neles. E o místico é aquele que transcende o pensamento e a palavra e passa a ser em vida esse conhecimento aplicado. Algumas considerações a respeito desse caminho. Vou ler, ainda está manuscrito, está sendo passado à máquina, o versículo 264 de Shankaracharya, exatamente no Vivekachudamani. Constata o fato que tu és aquilo, Brahma. Se quiserem, usem a expressão Deus. Nós somos aquilo. Aquilo é grande demais para receber um rótulo. Deem o rótulo que quiser e ele é maior do que esse rótulo. Aquilo que sozinho brilha e que está além do logos, está além da manifestação. Aquilo que está imanifestado ainda, que a tudo embebe, uniforme, verdade, consciência e bem-aventurança. Vamos nos descer um pouquinho nessas três expressões: verdade, consciência e bem-aventurança. Verdade é a essência da realidade. Uma coisa é verdadeira quando ela expressa a essência da sua realidade. Nós vemos como nós somos mentirosos nas nossas falsas aparências, na nossa comunicação, porque realmente o Senhor Buda dizia que a compreensão correta é o primeiro estágio de um caminho que leva o homem à integração perfeita, ou ao nirvana. Essa compreensão correta é o homem, evidentemente a mulher, e não dissociamos, não há sexos na realização, em atingir a essência da realidade. Aquele que atinge a essência da realidade vive a verdade, é a verdade brilha nele ou nela. Ao mesmo tempo, a consciência e a bem-aventurança, consciência. O que é a consciência, senão um conhecimento de uma realidade exterior em nós? Ciência refletida em mim é consciência. A consciência se expande e pode ser a consciência de um vagalume que acende e apaga na noite escura, mas é um começo de consciência, a consciência de uma vela que arde, não dá para iluminar todo o salão, ou a consciência de um sol ou de uma estrela, que a tudo ilumina. A consciência se expande, a consciência ilumina áreas do conhecimento que são ainda desconhecidas para nós. Isso que eu estou vos dizendo, eu digo aos meus alunos na cadeira de teoria do conhecimento, que eu tenho o prazer de ensinar dessa maneira. Há uma consciência que pode ser implantada, há uma consciência que pode ser ampliada. Cabe a cada um de nós alimentarmos mais esta chama ou impedirmos que esta chama brilhe. E por último, a bem-aventurança, Ananda. Ananda é praticamente aquilo que em música, e me perdoe o amigo Jonas eu enveredar na sua área, o leitmotiv, o motivo. É aquela melodia característica que se repete.
É aquilo do bolero de Ravel que se repete infinitas rendilhados, mas é sempre a mesma melodia. Ananda é uma constante, Ananda é paz, Ananda é bem-aventurança. A paz está em nós. Nós somos um centro de paz. Aqueles que conseguem perceber isto se tornam realmente num centro. No meu comentário, eu tento dizer, variando em torno de um tema, que os temas de Shankara são escritos de uma maneira muito telegráfica, muito direta, que são textos transmitidos de boca a ouvido. O comentário torna mais acessível configurações do texto. Nesse versículo final da série mencionada no comentário 255, é dado o acorde final, o arremate das considerações sobre a identidade existente entre a criatura e o Criador. Quando se extingue a roda dos nascimentos e das mortes, que é praticamente algo que ocorre no momento em que a pessoa transcende o samsara, o vir a ser, essa vida que nós configuramos na abertura dessa conferência, só permanece a onda suporte. Aqueles que lidam com rádio sabem que a onda portadora é aquela que suporta todas as modulações. Só ela suporta a onda não modulada de Brahman, em sua pureza fundamental, no silêncio da extinção dos sentidos. Os sentidos se extinguem, o intelecto, o karma, para sempre neutralizado. E quando isto ocorre, quando os sentidos são pacificados, o intelecto dominado, o karma neutralizado, nasce a voz, que é uma exaltação à suprema bem-aventurança. A partir daí, tudo mais cessa. Leiam místicos. São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, Shankaracharya, místicos de todas as escolas, Kirpal Singh, um grande místico Sikh, Rumi, e verão que todos falam uma mesma linguagem. Algumas considerações a respeito de teosofia, da maneira pela qual ela se apresentou. Teosofia é uma palavra grega que nasceu no início da nossa era, em Alexandria, e foi criada por um filósofo totalmente analfabeto, um carregador das docas de Alexandria, um esquivador chamado Amônio de Sacas. Mas era um homem profundamente sábio. Aos seus pés, enquanto ele descansava da sua tarefa de transportar pesadas sacas e fardos das barcaças para as docas, reuniu-se os seus discípulos. E ele, de uma maneira muito simples, de uma maneira direta, infelizmente nada ficou, a não ser ecos daquilo que Amônio de Sacas disse, o que era exatamente essa sabedoria eterna que ele chamava de teosofia. Um dos seus discípulos era um homem muito rico, chamado Plotino, um grande filósofo, que tem uma obra monumental chamada Eneida, em que ele apresenta as visões do seu mestre, exatamente de Amônio de Sacas. Mas antes da escola de Alexandria, havia uma teosofia com outro nome. Por exemplo, na Índia se fala de Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é ensinado até hoje nas escolas da Índia para crianças em vários níveis, que é praticamente a essência do hinduísmo. O seu comportamento, os seus rituais, o seu posicionamento diante da vida, da morte, das situações das mais difíceis, os vários rituais que envolvem a vida do hindu, desde o momento em que ele é concebido, até o momento em que ele nasce, até o momento em que ele recebe o cordão do Brahmane. Em todos os seus estágios há todo um ritual. O Sanatana Dharma significa a lei
eterna, sanatana é eterna, dharma é lei. Antes dessa manifestação do hinduísmo, havia, num período muito anterior, digamos a 10.000 anos antes da nossa era, um período chamado o período védico, quando nasceram os grandes monumentos da raça humana, que são os Vedas. Aí se falava em Rita, a ordem. Inúmeros trechos dos Vedas, e nós temos nos Vedas as joias que são os Upanishads, nós encontramos expressões ligadas ao Rita, a ordem. Essa mesma ideia, entretanto, não ficou somente localizada na Índia. E nós vemos na China, Lao Tse, nos falar do caminho perfeito, do Tao, da linha de menor resistência. E Lao Tse dizia: a água segue sempre a linha de menor resistência. Quando ela cai no pico da montanha, ela vem procurando por meandros e caminhos os mais diferentes até encontrar o oceano ou o rio ou o manancial com o qual ela se funde. E todo o taoísmo nada mais é do que uma intensificação dessa ideia, dessa possibilidade, dessa união de gotas perdidas que estão capturadas momentaneamente em corpos e não encontram nenhum entusiasmo, nenhum caminho para correr pela linha de menor resistência até o lago. A teosofia não é para santos, mas há, sem dúvida, um caminho da santidade aberto a todos nós. Em primeiro lugar, o teósofo torna-se diferente e começa a ser notado. Como professor, como engenheiro, como médico, como cantor, em qualquer uma das atividades ele é alguém diferente. Diferente em seus hábitos, diferente em suas reações, diferente em sua visão da vida. É alguém que começa a recuperar aquilo que William Blake chamava nos seus poemas as canções da inocência, a inocência perdida. Todos nós temos ainda em nós essa inocência. E essa inocência poderá ser alcançada se nós dermos as condições necessárias para mergulharmos no reino em que ela vive. Deixar vir a mim as criancinhas, dizia o Mestre Jesus. E criancinhas não são criancinhas de idade tenra. Qualquer um de nós pode se transformar numa criancinha, por mais branco que sejam os seus cabelos. Aqueles que têm o seu coração tocado, aqueles que expressam plenamente a paz que está em si, vivem nesse estado de inocência, que é um estado de extraordinária importância para aquele que o vive e para aqueles que estão à sua volta. Vamos ao terceiro movimento, que é aquele que eu chamo da Grande Revolução. E essa Grande Revolução nos leva ao título desta palestra, que é a Eterna Ponte para o Futuro. Por esse caminho, muitos já trilharam. Helena Petrovna Blavatsky, Henry Walcott, Gina Rajadasa, Liv Bitter, quantos seguiram esse caminho? O senhor Sirihan, a senhora Radha Bournier hoje. E todos eles nos deram uma mensagem de esperança. Não há nenhum teósofo que não alimente a esperança, que não dê a esperança a quem sofre de ver a sua dor sanada, que não dê a esperança àquele que se julga preso, que ele nunca esteve preso, mesmo que ele... do teósofo. Eu chamo o teósofo como grande revolucionário. Nós somos revolucionários. Não aquele revolucionário convencional que em ramos de flores jogavam bombas. Não é esse o tipo de revolução que transformará o mundo. Não é pela violência que se aplacará a violência.
mas há uma forma muito mais sutil, muito mais profunda de produzirmos a grande revolução, de uma maneira direta, atuante, vívida. E essa maneira é que nós procuremos, no meio em que nos encontremos, atuarmos de acordo com aquilo que nós sabemos ser uma verdade nascida de uma experiência, uma verdade nascida de um contato direto com a realidade. À medida que isso ocorre, começa a alvorecer na consciência das pessoas que assim procedem, como aqueles que batem à porta da sociedade teosófica ou encontram na teosofia um caminho para a solução dos seus problemas, começa a surgir a ideia da existência de um paraíso, daquilo que os budistas chamam de Sukhavati, uma terra pura. É possível, na terra enlameada que vivemos, encontrar a terra pura? Somente nela nós podemos encontrar. Não pense em encontrar a terra pura nas montanhas ou por trás das grossas paredes dos claustros. Haverá formas de modificação, mas não será a terra pura. A terra pura é encontrada num ônibus cheio de gente, calorento, gente suada, gente sofrida, por aqueles que sabem encontrar o seu centro. Sukhavati, portanto, não é algo que esteja fora do nosso alcance. Eu tenho uma longa história e não vou contar a minha história, mas encontrei na Sociedade Teosófica nos anos 50 o meu caminho, que é o meu caminho, e cada um tem o seu caminho, e o caminho de cada um é melhor do que o caminho do outro. Eu encontrei o meu caminho, que é o caminho do budismo e da teosofia no budismo. E nesse caminho do budismo eu segui várias trilhas, como peregrino. Segui a trilha do budismo Theravada, do budismo Hinayana. Bati nas portas do budismo Zen. Submeti-me a treinamento na escola do budismo esotérico, do budismo Shingon, até que, por fim, com os cabelos já brancos, a idade chegando, encontrei aquilo que sempre esteve ao meu alcance, que é a terra pura. É o budismo da terra pura, o budismo Jodo Shinshu, que é um budismo que nasceu exatamente para homens e mulheres que não sentiam a beleza maravilhosa do ensinamento de Siddhartha Gautama, porque esse ensinamento no século XII, no século XIII, no Japão, era praticamente monopólio da nobreza, dos ricos, dos camponeses, dos artesãos, aqueles que sujavam a mão no seu trabalho, os açougueiros, os padeiros, não tinham acesso a isso. Até que a figura extraordinária de um monge chamado Shinran, Shonin Shinran, que largou tudo aquilo que ele possuía na escola que ele foi ordenado, que era uma grande escola que existe até hoje, a escola Tendai, e começou a pregar uma nova mensagem para todos, que é uma mensagem profundamente teosófica. E eu acho que essa mensagem é a mensagem nossa, de teósofos, para o mundo. É a mensagem que nos diz que é possível encontrar, apesar de todos os problemas e dificuldades, aquilo que é expresso por 4 palavras diferentes, nascidas de escolas e épocas diferentes, mas que essencialmente são a mesma coisa: atingir o Satori. Satori é uma expressão que se usa muito no Zen, e aqueles que já leram livros de Suzuki, o Alan Watts, ou inúmeros que escreveram sobre o Zen, sabem o que é Satori. Satori é um estado de consciência instantâneo, onde se revela a verdadeira natureza das coisas, quando cai a nuvem diante dos olhos e a gente vê a nudez da realidade e vê as coisas como realmente elas são. Nirvana é uma expressão muito usada no budismo para significar um estado de extinção,
Nir significa soprar. Vana, desvanecer. Nirvana, portanto, é um estado de desvanecimento que levou muitos estudiosos no século XIX a considerarem o budismo como uma doutrina nihilista. É a visão do desapego necessário que nós temos que ter em todas as situações da vida para não deixarmos, não nos envolvermos com objetos, com pessoas, com situações. Existe uma expressão chamada Kaivalya, que significa a mesma coisa, a libertação. Samadhi, muito utilizada na yoga. Satori, Nirvana, Kaivalya, Samadhi são expressões desse estado em que a pessoa transcende os apegos, os desejos e torna-se realmente uma outra pessoa. Eu diria que quando isto ocorre, o filho pródigo volta ao lar. Essa é uma parábola bíblica. Um lar da qual ele nunca se afastou. Nós estamos no lar desde que nascemos e até o momento em que fechamos os olhos. Mas não temos consciência disto, revelada de momento em momento. E pensamos que estamos sós. E por pensarmos que estamos sós, nos angustiamos. E porque nos angustiamos, buscamos derivativos para esse isolamento, essa solidão. O grande mito da nossa era é o mito da solidão. Não existe solidão para aqueles que penetram na essência de si mesmo. O homem solitário é um mito criado por aqueles que não percebem a unidade que existe em todas as coisas. Nós nunca podemos estar sós, porque nós fazemos parte de uma natureza viva. Nós somos células de um grande corpo, fremente de vida, pulsante de vida. Portanto, a solidão é um mito que o teósofo deve, na medida do possível, explicar e tentar transmitir às pessoas exatamente que ela pode ser vencida, que ela pode ser transcendida. O filho pródigo, portanto, volta ao lar. Vamos agora, à medida que nos aproximamos do final, qual o papel do teósofo no mundo de hoje? Meus amigos, agora o engenheiro começa a falar. Falou o professor, falou o místico, falou o poeta, falou aquele que não é coisa alguma, falou aquele que fala, que gosta de falar. Mas o engenheiro, principalmente o engenheiro ligado a planejamento, se preocupa muito com o amanhã. Em termos práticos, qual é o amanhã da raça humana? Em termos numéricos, quando eu nasci nos idos de 1920, que eu não acho que eram bons tempos, que eram tempos como os tempos de sempre, que os tempos sempre são bons quando a gente é boa, viviam 2 bilhões de pessoas na face do mundo. Hoje nós somos 5 bilhões de seres humanos. Segundo previsões da Unesco, a população do mundo deverá dobrar em 30 anos. Nós teremos, portanto, 10 bilhões de pessoas morando no mundo. Uma das coisas que muito me preocupou como teosofista e como teósofo, de onde vêm esses seres? E nós sabemos que no início da era do cristianismo, no ano 1, a população do mundo, saibam-se que uma informação, era de 300 milhões de pessoas. Cristo vivia num mundo pequeno, Jesus vivia num mundo pequeno, Buda vivia num mundo pequeno, Sócrates vivia num mundo pequeno em termos de população. Só a teosofia explica, pela multiplicidade de universos, a chegada de novos egos aqui na Terra, na penitenciária onde nós cumprimos nossa pena. Uma penitenciária que pode ser terrível, mas pode ser agradabilíssima, depende somente de nós. Depende somente da decoração que fazemos em nossas vidas. Essa população de 10 bilhões irá exigir quantidades
crescentes de alimentos, de energia, de petróleo. E haverá, sem dúvida, uma concentração dessa população em cidades. No caso brasileiro, quando eu nasci, nós éramos 35 milhões de pessoas. Hoje nós somos 140 milhões de pessoas. Daqui a 30 anos, nós podemos ter 300 milhões. Essas são as ideias iniciais de uma aula que eu falo para meus alunos, para meter medo. Vocês vão ser engenheiros para fazer obras para 300 ou 400 milhões de pessoas. Esses 300 ou 400 milhões de pessoas têm uma tendência em se agrupar gregariamente em cidades. Hoje, a população que vive em cidades no Brasil é de 80 milhões de pessoas. Nesse amanhã, que é um amanhã muito próximo, 30, 40 anos, nós teremos cerca de 240 milhões de pessoas morando em cidades. Quem quer ver uma nova reorganização da cidade, uma nova reorganização da vida, uma nova reorganização da distribuição de recursos, para isso. E os filósofos têm aí o seu trabalho. Nessa sociedade crescente, novamente a trindade, que eu falei, da angústia, do sexo, da violência, será presente, pela presença cada vez maior de pessoas. O filósofo terá aí um papel de transformar essa vida que poderá ser um inferno insuportável numa vida digna de ser vivida. O teósofo é como um fermento. Quantos teósofos existem no mundo? Filiados à sociedade teosófica, nós somos 30 mil. Aqui no Brasil, nós somos 1000 grãozinhos. Uma população de 140 milhões de pessoas. É pouco? É muito? Eu acho que é o necessário, porque o fermento modifica uma massa enorme. O poder multiplicativo de um teósofo é enorme. Multiplica em 30 mil, por 1000, ou por 2000, ou por 1 milhão. Esse é o poder realmente multiplicativo de um teósofo atuante na sua área. Seja essa área na sua vida, como cidadão, como médico, como engenheiro, como professor, como industrial, em qualquer uma das atividades. É esse o papel do teósofo do mundo. E à medida que esse papel se afirma, nós vamos ver que nós estamos construindo uma ponte para o futuro. A Sociedade Teosófica, que foi fundada oficialmente em 1875, construiu a grande ponte para o século XX. Está lançando bases para o século XXI. A doutrina secreta esse ano faz 100 anos. E se nós estudarmos a doutrina secreta em profundidade, nós sabemos por que Blavatsky diz que esse livro será compreendido daqui a um século ou 2 séculos. Que realmente ele nos dá chaves para esse mundo do amanhã. A teosofia modificou a face do mundo do século XX. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é um homem da autoridade de um Carl Gustav Jung, que tem um livro em que ele analisa, em vários pontos, o papel da teosofia no século XX. Qual foi um desses papéis? Primeiro, foi aquilo que precedeu o ecumenismo, que iria ser apregoado por João XXIII, o santo, e foi um grande homem, realmente de grande coragem, mas a Sociedade Teosófica, desde a sua origem, falava nisso. A Sociedade Teosófica produziu a possibilidade da permanência da joia que é o budismo, quando estava sendo perseguido pelo poder colonialista da Inglaterra, pela tendência dos ingleses quererem transformar os povos dominados praticamente em pequenos modelos do inglês, tendo uma outra estrutura psicológica completamente diferente. O coronel Walcott teve a coragem de se tornar budista publicamente em Colombo. E lá ele e Blavatsky iniciaram um trabalho de defesa do budismo no Ceilão.
E não foi só isso que ele fez. Ele continuou essa sua pregação teosófica do budismo, que é aquela que eu tento implantar. Eu sigo os passos do Coronel Walker. Ele é o meu grande iluminador. No sentido de implantar isto na Camboja, no Japão, em vários locais ele levava essa mensagem. Isso foi um trabalho da Sociedade Teosófica. E hoje o budismo é uma realidade no mundo, não só no mundo ocidental, onde existem diversas escolas, diversos movimentos, porque é realmente uma religião de ciência. Um outro papel extraordinário da Sociedade Teosófica foi a construção de uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, levando aos povos do Oriente a visão da beleza de suas tradições. Enquanto o inglês procurava modificar a face da Índia, com seus hábitos e seus costumes, a Sociedade Teosófica mostrava a beleza e a grandeza do hinduísmo e de valores que deviam ser preservados. Inúmeros colégios que hoje se transformaram em universidades foram criados por Anibesa. Anibesa despertou a consciência da Índia do valor da sua independência e foi a grande instrutora do Mahatma Gandhi, que reconhece isso na sua autobiografia. A teosofia não ficou por aí na sua visão de futuro. No campo da arte, existem inúmeros teósofos que marcaram posições. Eu lembro o nome na música de Scriabin, um músico genial que buscava uma arte completa, uma arte na qual o homem pudesse manifestar toda a sua consciência. No mundo da pintura, muitos não sabem, mas a pintura moderna foi fortemente marcada pelo sentido liberador da teosofia na expressão, com Piet Mondrian, com Kandinsky, com Paul Klee. Nós vamos encontrar, portanto, a presença da teosofia em vários campos. No campo da teosofia, a extraordinária transformação de um Fernando Pessoa no maior poeta da língua portuguesa, produzido graças ao fermento da teosofia, ao fato dele traduzir livros da Sociedade Teosófica. Ele foi fortemente contaminado por essas ideias. Alberto Caeiro é o retrato do poeta, é o retrato do teósofo. Portanto, e esse será o nosso acorde final. Como professor eu falo 50 minutos, que é quanto me pagam. O amanhã nasce agora. E todos nós podemos fazer esse amanhã. Esse amanhã poderá ser risonho, feliz para nós e para aqueles que vivem à nossa volta, ou poderá ser terrível. Conscientizem isso e vejam a importância de uma pequena frase que nos vem do budismo Zen, que é de uma profunda sabedoria. Cada momento é um novo momento. No instante que conseguirem penetrar na essência desse, que pode ser um koan, vocês terão resolvido o grande problema que a teosofia permite resolver. Muito obrigado a todos. Boa noite.